Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. É um grande prazer estar mais uma vez aqui reunidos nesse nosso estudo lento, gradual, para que possamos nos aprofundar o máximo possível. Capítulo 7, parte 2ª do Livro dos Espíritos. Sabemos que o Livro dos Espíritos é composto por 4 partes, ou 4 livros. A primeira fala das causas primárias e a segunda fala da vida no mundo espiritual ou no mundo dos espíritos. E esse capítulo 7 aborda a volta do espírito ao mundo material. E o item de hoje vai falar sobre a infância. E antes de falarmos sobre a infância, vamos colocar uma reflexão
do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar, a se revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. E aí a gente se pergunta, como, de que forma, em apenas, em média, 80 anos terrestres, realizar esse despir-se, esse desnudar-se do homem velho. Como fazer essa transformação necessária a que tenhamos novos entendimentos sobre a vida, sobre a consciência, sobre as leis de Deus, sobre a justiça, sobre a dor, sobre o sofrimento e sobre a alegria. Apenas a reencarnação consegue trazer um pouco de lógica e um pouco de senso de justiça, de que Deus existe e de que nós não somos bonecos soltos. Uma conversa entre dois gênios da humanidade, Niels Bohr e Einstein, eles se questionam. E daí vem a frase: Deus não joga dados. E aí a gente observa que, de maneira muito inteligente, de maneira lógica, as leis de Deus criam um mecanismo de retorno do espírito ao cenário aonde ele desarmonizou, aonde ele prejudicou a si, ao próximo e a própria essência da lei de Deus. E é necessário, de tempos em tempos, começarmos tudo de novo, mas sem perder aquilo que já foi conquistado. Aquilo que já foi conquistado é o nosso tesouro espiritual, é a nossa pérola escondida da parábola. São os nossos talentos da parábola também. Uns têm 5, outros têm 3, outros têm 1 e escondem na terra e ainda não usam. E aí se torna necessário todo um processo preparado com muito planejamento, com muito carinho, o que faz a oportunidade de reencarnar, mesmo nesse planeta, uma bênção de Deus. Pesquisas mostram que 50% dos fetos que são gerados, eles são abortados por abortos
espontâneos. Mas não são abortos espontâneos, são desistências de provas e expiações, de espíritos que disseram a si e a outros, ou que vieram através do mecanismo das reencarnações compulsórias, eu desisto. E optam por não enfrentar a batalha da vida material. E aí, a grande notícia, a gravidez, um novo ser vai nascer, mas atrás do pano de fundo da consciência desse novo ser, existe um velho espírito que nasce na matéria sem a lembrança, sem a conexão ainda com a sua consciência. Isso vai ser tratado mais à frente em um outro item. O bebê cresce, se desenvolve e chega à infância. A primeira infância, a segunda infância, a adolescência, ensaiando-se para a vida para ser um espírito humano completo, senhor de si, se tiver todos os órgãos de manifestação do seu corpo físico aptos a transmitir aquilo que está na sua consciência espiritual. E pergunta a Kardec, na questão 379, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se progrediu. E aqui vemos a primeira informação importante de Kardec. Lei do progresso. Vale para todos. O espírito de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o do adulto. Apenas não houve tempo para que ele se manifestasse, porque os órgãos da manifestação ainda não estão completamente construídos. Ainda não há o casamento, a união de cada molécula, de cada célula perispiritual com o corpo físico material. E daí não há a transmissão daquilo que está registrado no cérebro perispiritual. E aí Kardec continua. Melhor, a espiritualidade continua respondendo a Kardec que apenas a imperfeição dos órgãos infantis, quando ele nasce com alguma doença congênita, com alguma questão, o impede de se manifestar. E essa imperfeição, via de regra, é causada por defeitos, digamos assim, entre aspas, na rede eletrônica molecular espiritual do perispírito, que vai formar órgãos imperfeitos. E aí a manifestação não vai ser completa. E, por fim, a cada um segundo as suas obras, nos falou Jesus. E a espiritualidade fala que ele vai obrar, que ele vai trabalhar, que ele vai viver de conformidade com o instrumento de que dispõe.
o corpo é um instrumento. E por isso é que a mediunidade fala tanto que o médium é um instrumento da manifestação dos espíritos superiores, se ele tiver na frequência espiritual desses espíritos superiores, ou de espíritos inferiores, se ele estiver na frequência, na sintonia desses espíritos. Porque não há que se dizer de espíritos maus ou de espíritos angélicos, porque todos são perfectíveis, apenas ainda estão a caminho. E Kardec continua. Respondida a sua questão, ele toma outro caminho, abstraindo-se do obstáculo da imperfeição, ou seja, vamos tirar essa possibilidade. Vamos supor que todos nasçam com seus órgãos físicos perfeitos. Opõe a sua livre manifestação o espírito numa criancinha. Vê que Kardec usa até um termo que é o que todos nós sentimos quando vemos um bebê, quando vemos uma criança pequena. Aquele carinho, aquela afeição, a gente não consegue imaginar que aquela criança, ao se tornar um adulto, vai se tornar um fascínio, um assassino, ou qualquer outra coisa do tipo. Por isso que Jesus falou, assemelhai-vos às criancinhas, nesse sentido de que a infância embota os vícios do espírito velho que ali habita. Numa criancinha, pensa como criança ou pensa como adulto? Desde que se trate de uma criança, responde a espiritualidade, é claro que não. Não estando nela ainda desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria a de um adulto. Opa! Mas intuição não é uma coisa ligada ao espírito? Mas o espírito se ligou ao corpo. Automaticamente, o corpo, ligado àquele espírito que recebe a intuição, se transforma num médium em potencial. Por isso, Kardec diz no Livro dos Médiuns que todas as criaturas são médiuns. Que todos dispõem dessa possibilidade, através dos órgãos da inteligência, não só no sentido material, de conhecimento, de estudo, mas de inteligência também espiritual, inteligência emocional, né? Já tratamos desse assunto em aulas passadas. Não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. A gente lembra de animismo, lembra de ânima, que é a alma. O corpo sem a alma não é nada. A alma sem o corpo é o espírito. Esta, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, porque ainda não estão formados todos os órgãos nem todas as ligações. Enquanto a idade não lhe amadurece a razão, enquanto ele não entra em contato com a consciência e com as leis de Deus que estão gravados nessa consciência. E olha só a palavra escondida no meio das outras.
a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito. A gente já ouviu falar de perturbação espiritual? Ele está em estado de perturbação, né? Ele ainda não se adaptou ao mundo espiritual. A mesma perturbação acontece quando o espírito encarna. Ele estava lá na sua colônia, ou seja lá onde for, no hospital do astral, num posto, e ele tem que mudar de vibração, ele tem que mudar de densidade, ele vem para o mais denso, ele fica em estado de perturbação, perturbação material. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Daí, a encarnação, segundo alguns estudiosos, se completa pelo espaço de 14, de 21 anos, falam alguns. Não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos. E o que são os sonhos? É uma das formas de emancipação da alma enquanto ainda ela está encarnada. Numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Ele ainda não tem as preocupações que tem o adulto, porque ainda não tem consciência daquilo que lhe será permitido conhecer. Porque o esquecimento do passado não vai permitir que muitas coisas venham ao seu consciente. E muitas coisas sejam acessadas através dos sonhos, que é quando o espírito está mais liberto da matéria e ele consegue se contatar com o plano espiritual de uma forma mais completa. Questão 381. Por morte ou desencarnação da criança, readquire o espírito que animava aquela criança. Imediatamente o seu precedente vigor. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Assim teria que ser, né? Porque não é sempre assim que acontece. Entretanto, não readquire, né? O livro dos Espíritos sempre tem nas respostas da espiritualidade, entretanto, mas, porém, contudo, deveria ser assim, mas ele não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório ou daquele corpo ou daquela forma em que fluidos, moléculas, átomos estão reunidos e organizados em uma determinada forma. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Laço, aí nos lembra André Luiz e o livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele coloca que a desencarnação é feita molécula a molécula, separando
do perispírito, o corpo que vai ficar, e o duplo etérico, também que é um corpo energético, conhecido em outras culturas com diversos outros nomes, quando eles estiverem totalmente separados. Enquanto houver união, pode haver, como acontece no suicídio, de o espírito semi-liberto, mas ainda com algumas ligações fluídicas, que são enxergadas por esses irmãos obreiros da última hora, que vão auxiliar aqueles que têm merecimento a se desencarnarem por completo. Porque a morte é a cessação da vida orgânica. Mas a vida orgânica não implica que ainda a energia que alimentava aquele conjunto, espírito e corpo mais denso, tem ainda sido completamente rompida. Questão 382 é a última, né? Durante a infância, pergunta Kardec, sofre o espírito? Deixa eu ver. 382 é a última. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? O que é a palavra constrangimento? Porque imagine, o espírito quer se manifestar, ele quer falar, ele quer ver, ele quer se movimentar. Em alguns casos, impõe a lei, ela educa. Mas aqueles espíritos mais recalcitrantes, muitas vezes a lei impõe. Porque é necessário defender ele dele próprio. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Porque esse estado corresponde a uma necessidade. Então, onde há necessidade, não há constrangimento. Não há ilegalidade. É necessário aquela imperfeição se manifeste para que o espírito se cure. Porque sabemos que não existem doenças, existem doentes. Então, se não houver essa imposição da lei de que as energias fiquem no bata-borrão dos corpos mais densos, o espírito vai estar sempre em desequilíbrio e ele precisa se harmonizar para evoluir e para crescer. Está na ordem da natureza. Está simplesmente seguindo a lei de causa e efeito. Aquilo que tu plantares é aquilo que tu vai colher. E de acordo com vistas da providência do Criador, que não vai pessoalmente governar ou impor castigos a um e a outro. Deus criou as leis. Tanto que Jesus, no Evangelho, se refere à seguinte colocação: nem um tio, nem um iota passarão até que tudo se cumpra. Ninguém engana a lei. Tudo vai ser colocado no seu devido lugar. A lei é de justiça, de amor
e de caridade. É um período de repouso para o espírito, para ele pensar, para ele refletir em tudo aquilo que ele tem feito a si e ao próximo. E agora, meus irmãos, o Vidal vai dar prosseguimento, fiquem todos em paz. Boa noite a todos. Deixe-me voltar para o. Isso é mais rápido que o computador. Consegui. Bom, conseguimos. Boa noite. Vamos na sequência para não fazer nenhuma solução de descontinuidade. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que precisa de infância? A gente não podia nascer adulto? Bom, primeiro tem as leis da natureza. O período de infância até poderia e deverá ser abreviado. À medida que a gente evolui, não precisa mais de tanto tempo para a transição, que até o nascimento não acaba no momento do parto. Nós continuamos nascendo ao longo pelo menos dos primeiros 7 anos e ainda mais alguns setênios à frente. Mas, como o nosso corpo físico ele é gerado dentro de um corpo humano, ele tem naturalmente que ser menor. Então, se ele é menor, nós não poderíamos nascer como aquele bebê do Roger Rabbit, fumando charuto e falando grosso. Há uma transição necessária também na matéria física. A resposta. Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, já que é uma transição, já que nós, no processo de reencarnação, nós fomos obnubilados, nós sofremos uma redução perispiritual, mental, já que a nossa consciência se turvou, que veio o véu de Ísis, nos trazendo o esquecimento, e isso é retomado pouco a pouco. Nesse estágio inicial dos primeiros anos de nascimento, nós somos mais acessíveis à identificação de nossas más tendências e inclinações, como eu aprendi do meu médico que está aí presente, e cabe aos nossos pais identificar essas más tendências e saná-las, dobrá-las, educá-las. Então, esse é um período importante para o espírito que reencarna, porque é de novo que se torce o pepino, diz a expressão popular. Então, é um período em que nós estamos mais sujeitos à melhoria daquilo que trazemos no nosso inconsciente de vidas passadas. Continuando, Kardec perguntou: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? É uma pergunta até curiosa, né? Por que nós nascemos chorando? E a resposta é muito óbvia. Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que é a mister. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria? Como ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhe são dispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência divina. Sim, o choro já mobiliza o nosso inconsciente para a atenção. Uma criança humana, pessoalmente, e o ser humano, ele ainda é mais carente que os outros animais, o seu tempo de desenvolvimento é maior, ele nasce mais desprotegido, totalmente dependente dos adultos, de sua mãe, de seus pais. Ele já começa provocando a fibra mais íntima da mãe, no sentido de despertar aquele amor maternal e cuidar dele.
nós já começamos na nossa vida apelando, né, para a mamãe. Afinal, diz a sabedoria popular que quem não chora não mama, e, neste caso, aplica-se literalmente. Agora sim, esta pergunta aqui é muito boa. Ela justifica por si só. Nós temos parados hoje para refletir sobre o Livro dos Espíritos. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Kardec aqui está falando o seguinte, é fácil de entender a pergunta. Olhe para uma criança, olhe para um adulto. Parecem até seres diferentes. Será que é a mesma coisa? Será que tem certeza que isso saiu disso? Isso é o crescimento daquilo? Uma criança é muito diferente de um adulto. Não é um adulto em miniatura. Ela pensa diferente, ela reage diferente, ela se emociona diferente. Por quê? O que ela tem de diferente? Isso, para mim, sempre foi motivo de muita dúvida. Algo que eu sempre quis entender. E eu confesso a vocês que não consegui entender, pelo menos metade do que tem para ser entendido. Mas a parte que é explicada aqui, essa é fácil de entender. Vamos mais. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era quando a criança se transforma no adulto. O espírito que habita aquele corpo que era de criança retoma a sua própria natureza. Isso quer dizer que a criança não representa fidedignamente o espírito imortal. É um estado transitório que aquele espírito está. Esse espírito imortal, ele é mais próximo do adulto do que foi quando em criança. E a Kardec alerta. Não, aliás, aqui é a resposta dos espíritos. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Isso aqui chega a ser até meio forte. A inocência, tadinho, tão bonitinho, tão inocente, mas é que dali pode ter sido um tirano, inquisitor, um torturador, um dos piores trevosos da humanidade que se incorporou e está inocente, aparentemente, como todos os outros, está coberto pelo manto da inocência. É um momento especial, é uma oportunidade que ele está tendo. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, mesmo assim, lhes tende afeição. As acariciais como se fossem parcelas de vós mesmo, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra ao seu filho como o maior amor que um ser pode votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Vamos frisar essa frase aqui mais tarde. No finalzinho eu quero voltar a essa frase. Mesmo os estranhos sentem por uma criança. É inevitável. Um bebê de colo confrange o coração de qualquer um. Da mãe, então, ela vira uma leoa se algo ameaçar o seu filho. A mulher se transforma quando seu filho nasce. Quando ela vira mãe. Passa a ser um outro ser. Ela se completa. Eu diria que eu não sei o que é mais importante. Se é o filho para a mãe ou a mãe para o filho. Sem a mãe, esse filho, a não ser que tivesse outros recursos no mundo moderno, não sobreviveria. Mas sem o filho, ela não seria mãe. E se ela não for mãe, ela não conhece esse estado que o mundo espiritual descreve aqui agora. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. E aqui eu separei a explicação, toma iniciativa, isso aqui não é do texto, esse número 1, em 3 partes. Na primeira parte, ele diz o seguinte: as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência,
ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. O véu de Ísis ali tapou tudo, zerou. E, de novo, é uma criança como qualquer outra, um bebezinho de colo chorando e precisando de ajuda. Essa inocência, porém, não constitui superioridade real com relação ao que era antes. Não. Se ele era um ser trevoso, ele lá no íntimo dele ele continua um ser trevoso, mas naquele momento, com a capa da inconsciência, com o véu de Ísis, protegido pela inocência característica de um bebê, ele parece ser um ser especial, embora todos sejam do ponto de vista divino. É a imagem do que deveria ser. Quer dizer, o bebezinho aqui é a imagem do que deveria ser, mas não necessariamente o que ele é. E se não o são, consequentemente, castigo exclusivamente sobre eles recai. Quer dizer, se não é esse bebezinho inocente de verdade, quando manifestar o seu íntimo, sua realidade, a lei do karma começa a atuar. Mas observe, se não fosse isso, se não houvesse essa capa da inocência, se não houvesse esse aspecto desse bebezinho fofinho, se em vez disso fosse assim, será que a gente ia cuidar da mesma maneira? Sendo assim, a sabedoria divina faz com que todos nós nos preocupemos, não importa de quem seja. Mas a realidade, quando ela aparecer, a cada um com os seus méritos e os seus desdobramentos. Vamos ficar com um bebezinho lindo, fofinho, porque essa é a imagem que a gente prefere ter das crianças. Vamos agora à segunda explicação. Não foi, todavia, somente pelas crianças que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza, né? Aquilo que nós estávamos falando inicialmente. Né? Quando nós nascemos, nós somos extremamente dependentes. Se nós não tivermos um artifício da natureza para que os nossos pais se interessem em cuidar de nós não sobreviveremos. Se nós nascemos igual o bebê Herman, de novo aqui o personagem do Robert Rabbit, falando grosso, fumando cachimbo e dando ordens, provavelmente muitos não passariam do primeiro mês de vida. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. Se a vista fosse essa, o amor não seria o mesmo. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisem de proteção e assistência que lhe foram dispensados durante 15 ou 20 anos, aí então surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Ou seja, quando nós completarmos lá o terceiro ciclo de 7 anos, aos 20 anos, 21, com a nossa maioridade legal e espiritual, aí nós vamos revelar quem nós somos e cada um poderá decidir como irá nos tratar. Quando se conservam bons, serão fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Mas não oculta tanto assim, não. A gente vai aprendendo. A gente vai já com 2, 3, 5, 7. Depois dos 7, então, vai ficando mais fácil. Começando a ver os tons eventualmente não tão bonitos de nossos filhos. Mas aí já é tarde, aí nosso amor por eles já está consolidado, e aí não importa o que vai aparecer, nós vamos continuar amando eles. Então, esse foi o segundo motivo. Prender, despertar o coração dos pais. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. As explicações das duas até agora foram muito lógicas e simples. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças
cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar em vosso meio se trouxesse essas mesmas paixões, que inclinações, gostos, prazeres, inteiramente opostos aos seus. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus determinou? Isto é, passando pelo tamiz da infância. Ou seja, vem um espírito de um canibal lá do sul da África. Se ele já se manifestasse com aquela violência característica de um espírito primário, com temperamentos, com hábitos, com gostos tão diferentes dos nossos, são estranhos no ninho. Isso aí não é meu filho. A cegonha se enganou. Nós iríamos rejeitá-los. Então, eles vêm zeradinhos, zeradinhos, nosso coração se enche de amor por eles, e quando eles mostram o que são, já amamos e pronto. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinitude dos mundos em que medram as criaturas. E agora uma colocação interessante deles. E vós mesmo, nós encarnados, os pais, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Né? Não tem aquela expressão de que morrer na carne é nascer no astral? Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes e as relações que se observam neste mundo. Para vós, novo, mas não lembramos dele ainda. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que agora o vosso pensamento. Então, ele está dizendo aqui que, de certa forma, ao desencarnar, nós voltamos a ser criança para aqueles que nos esperam do outro lado, que vão nos receber condignamente com o nosso estado. Terceira explicação. Já falamos sobre ela bem no início. A infância ainda tem outra finalidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Para isso é que nós renascemos na matéria. Senão, não estaríamos aqui. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus tendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que deverão dar conta. Aí vem o ditado popular: é de pequenino que se torce o pepino. Se não educar na hora certa, deixou amadurecer o pepino, já era. Vamos arcar com as consequências disso. Em termos de livros dos espíritos, agora o fechamento. Mas depois eu queria ainda elaborar um pouco mais os dobramentos desse fechamento. Isso, portanto, a infância não é só útil, mas também necessária, mas também indispensável. Vai no crescente. Ela é útil, ela é necessária, ela é indispensável, por todos os motivos que nós já falamos. Mas ela também é consequência natural das leis que Deus estabeleceu, que rege o universo. Então, por exemplo, o corpo astral não nasce. Ele evolui. O corpo físico tem que nascer. A ciência não consegue ainda criar gerar um corpo físico numa incubadeira até ele ficar adulto. Se fosse isso, a gente poderia, de repente, encarnar quando ele chegasse aos 21 anos. Então, nós temos que passar por toda essa sequência. E aí a sabedoria divina faz com que cada etapa dessa seja extremamente útil para o espírito reencarnante, para os seus pais e para toda a humanidade à sua volta. Todos vão tirar proveito desse processo reencarnatório que demonstra uma extrema sabedoria. Mas, para mim, explicou bonito, mas não está completo, não. Para começar, eu sempre pensei no seguinte: neném aperta meu coração, mas não é só neném, não. Qualquer filhote, basta ser um filhote, que a gente sente algo parecido que sente pelo ver um neném. E não somos só nós, não. Os animais sentem isso também.
Então, nós vemos casos como esse, uma coelha que adotou 2 porquinhos. Ela sabe que são filhotes, ela sabe que são indefesos, ela sabe que eles precisam de cuidados. E o coração da mamãe coelha se acendeu pelos 2. De onde eu tirei esse aqui, tinham vários outros. Esses casos são comuns no mundo animal. Acontecem esses casos de animais que adotam filhotes de outros seres. Vide, por exemplo, a mãe do Tarzan, foi um exemplo da literatura, mas foi um exemplo. Bom, isso mostra para mim o seguinte, que tudo que os espíritos falaram aqui do ser humano está numa escala menor aplicada aos animais também. Também esse porquinho aqui não podia ter nascido adulto, também nasceu indefeso, também ele ativou o coração de quem ia cuidar, da fêmea que ia cuidar dele, seja a sua mãe natural, seja a sua mãe adotiva. Também ele não revelou o que ele vem a ser. Depois. É numa escala menor, mas a evolução segue a mesma linha. Deus criou o universo, pelo menos aqui na matéria, seguindo as mesmas leis naturais se aplicam ao mundo animal. Mas não é só isso que me inculca, não. Tem uma outra coisa que me inculca mais ainda. É isso aqui. Pois o reino o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas, ou que são semelhantes a elas. O reino de Deus, não disse Jesus que é das criancinhas, mas daqueles que se parecem com as criancinhas. Isso me inculca porque isso é um chamado, né? O que eu tenho que ser igual a criancinha? Eu vou ter que falar gugu dadá? Eu tenho que voltar a ser inocente, desconhecer os fatos da vida? O que de fato Jesus está dizendo? Qual é a lição a aprender com essas criancinhas, com essa fase que eu já estive, que não estou mais, que perdi? O que eu tinha que eu perdi e que preciso recuperar? Não tenho as respostas. No máximo, num minuto que falta, eu vou colocar 2 lembretes. O nosso cérebro continua nascendo, mesmo após o nascimento. Entre 9 meses e a idade adulta, ele passa de 400 gramas para 1.400 gramas. Esse é o instrumento de manifestação da consciência, do espírito. Esse instrumento aqui não é diferente dele só na massa. Ele está incompleto. Hoje, a neurociência estuda a evolução do cérebro entre a criança e o adulto e vê as transformações que estão acontecendo. Esse espírito aqui não conseguiria se manifestar nesse cérebro da maneira como se manifesta aqui. Há bloqueios, há dificuldades, há diferenças. Uma delas são as famosas podas neurais. Isso aqui são os neurônios de uma criança de 2 anos. Não tenho tempo para falar de poda neural, mas o cérebro muda, os neurônios mudam. E porque é mais curioso, diminuem. 2 anos é a idade que a gente mais tem neurônios. Depois o cérebro decide os que não são necessários e faz uma poda como um jardineiro poda uma árvore para fortalecer os mais importantes. Então, a maneira dessa criança pensar é diferente da maneira desse adolescente pensar. Seus neurônios já estão organizados de maneira diferente. E mais, para quem se interessa em meditação e lembra da influência dos estados mentais, das frequências vibratórias, alfa, delta, teta, beta, gama, nós vivemos em beta, ativos, acordados. Quando nós meditamos ou relaxamos, nossa frequência cerebral vai para alfa. Quando nós dormimos, sonhamos, nós estamos em teta. Em sono profundo, nós estamos em delta, quase morto. Se nós estamos resolvendo um problema intenso, a gente vai para a gama. Nossa frequência mental muda conforme o nosso estado. Mas nas crianças, isso é diferente. De 0 a 2 anos, uma criança de 0 a 2 anos não conhece o estado teta nem o alfa, muito menos o beta, que é como nós funcionamos. Não é impossível essa criança de 2 anos funcionar como nós funcionamos, se manifestar como nós nos manifestamos. De 2 a 6 anos, ela está em teta, chegando no alfa. Aí, quando chega nos 7, é que ela vai para o alfa, entra no beta, e aí começa a se assemelhar a nós, o seu processo mental. Tem muita coisa para se aprender ainda. E a recompensa é grande. É essa.
depende de nós. Paulo, terminou. Então, gente, depois da gente perceber a grandeza, a complexidade da criação de Deus, eu trouxe um texto aqui que alguns vão se lembrar, de Tobias Badeiro, chamado Reencontro. Deus, passei tanto tempo te procurando. Não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrente. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei carinho. No carinho, vi nascer o amor. Com amor, vi um mundo novo. E no mundo novo, resolvi viver. E o que recebi, resolvi dar. E dando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que eu enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem te procurar, foi que te encontrei. Graças te damos, Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos e mentores espirituais, por mais esse banquete de conhecimentos, que possamos instruir-nos para melhor saber amar, para melhor saber dar. Assim como na oração de São Francisco, que nos preocupemos antes em dar, para depois receber. E pelo muito que recebemos hoje, é que te agradecemos, todos felizes, em paz, certos de que algo dentro de nós, a partir de hoje, de agora, pode mudar e vai mudar. E é nessa certeza que agradecemos a proteção, a inspiração dada a todos aqueles que aqui estiveram, a toda a egrégora que foi aqui formada. E só temos uma palavra a dizer, nos assemelhando às criancinhas. Obrigado, Papai do Céu.